Bem, o médico cardiologista Benício Sampaio já está aqui com a gente, pode responder as suas perguntas se você quiser, 31 31 17 50 é o nosso telefone. Antes, nós vamos ver uma reportagem, porque o doutor Benício hoje vai conversar com a gente sobre essa questão do colesterol ruim, do alto índice de colesterol. Pelo menos 30% da população brasileira tem níveis elevados de colesterol, também conhecido como colesterol alto. Os riscos estão diretamente associados ao surgimento de doenças no coração. Veja na reportagem de Aline Carvalho o que você deve fazer para se livrar ou para evitar esse vilão. A mudança no cardápio pode ser uma arma poderosa no combate ao colesterol alto. Mas será que os consumidores se preocupam com o nível calórico dos produtos que levam à mesa? Tem uma churrascaria, a gente é o jeito, tem toda a variedade, né? De carne, boi, porco, frango, coração, calabresa e etc, né? Eu não gosto de alimento que não seja gorduroso, só gosto de alimento gorduroso, massas, gorduras, e aí dificulta, eu estou com o corpo do jeito que estou, né? Agora eu tenho consciência, eu leio muito, vou aos especialistas, se me chamassem para ministrar uma palestra, eu saberia de cor. O problema é colocar em prática. Pode ser difícil, mas não é impossível. As principais dicas são: dê preferência às carnes brancas, como peixes e aves sem pele, ou cortes magros da carne vermelha. Isso diminui a ingestão de gordura saturada e colesterol. Coma peixes marinhos pelo menos uma vez por semana. Eles atuam na fabricação de substâncias que protegem o coração. Fuja das gorduras da picanha e do bacon. Troque o leite integral pelo desnatado. Ele tem menor teor de gordura. Outra dica é limitar o consumo de frituras para 2 vezes por semana. Assim, o valor calórico da dieta será reduzido. Aumente a ingestão de vegetais crus. Eles são compostos por fibras e ajudam a diminuir a absorção do colesterol e das gorduras e ainda melhoram o funcionamento do intestino. É recomendado também aumentar o consumo de fibras e incluir cereais e arroz integrais e também aveia no cardápio. Evite doces e dê mais espaços para as frutas. Sempre que possível, utilize o azeite nas refeições. Não fume, mesmo não sendo responsável direto pelo aumento do nível do colesterol, o cigarro é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. A última e principal dica é unir a boa alimentação ao hábito de praticar exercícios físicos. A atividade física constante melhora a saúde em geral, queima calorias e, consequentemente, contribui para a perda de peso. E se depois destas dicas você pensou em mudar os hábitos de alimentação, não deixe para amanhã, comece hoje. Mas antes, é claro, procure um especialista. Bom, muito bem, Aline, a gente vai conversar agora com o doutor Benício Sampaio, que é médico cardiologista. Doutor Benício, bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Bom dia. A gente falava aqui sobre essas doenças do coração e o colesterol vai ter uma repercussão aí de aumentar o risco de uma doença cardíaca. São as doenças que mais matam no mundo hoje e a previsão é de que continuem sendo campeãs em morte. Doenças cardiovasculares estão em evolução, né? Infelizmente, no nosso país, elas estão crescendo e a perspectiva no mundo todo é que aproximadamente 37% das pessoas venham a falecer em 2020 por conta das doenças cardiovasculares. Nessas doenças, o colesterol é também um vilão porque ele participa efetivamente do processo de aterosclerose. E a aterosclerose, que é uma doença inflamatória do endotélio dos pequenos, dos médios, dos grandes vasos, mas mais dos médios vasos, ela termina por obstruir esses vasos. O que existe realmente é que as gorduras do sangue, que estão no sangue sob a forma de lipoproteínas de alta e de baixa densidade, as de baixa densidade são, às vezes, oxidadas por fatores de risco, que você já citou algum na reportagem anterior, o fumo, a hipertensão, a obesidade, o diabetes, a vida sedentária e a elevação mesmo do colesterol no sangue, pode oxidar essas lipoproteínas e elas, oxidadas, serem fagocitadas por células do endotélio que as englobam, criando uma célula gordurosa. Essa célula gordurosa termina formando uma camada na íntima dos vasos de médio calibre e essa camada vai crescendo a ponto de criar uma placa que obstrui o vaso.
As pessoas, muitas vezes, por exemplo, a gente vê aí um personagem na reportagem dizendo que gosta mesmo de comida gordurosa, gosta de massa, do alimento. E muitas vezes esse processo é tão lento que a pessoa nem percebe que, por exemplo, os vasos estão sendo, vamos falar aqui numa linguagem bem popular, que os vasos aos poucos estão sendo entupidos de gordura. Isso é verdade. Esse processo se inicia na primeira década de vida. E quer dizer, ainda na infância. Na infância, na primeira década. Então, a prevenção tem que começar da infância. E o processo se consolida mais ainda na quarta e quinta década de vida, onde necessariamente a pessoa é mais produtiva, inclusive intelectualmente. Começa uma grande produção intelectual e um desaceleramento da atividade física por ocasião da quarta e quinta década, tanto no homem como na mulher. A gente costuma dizer que a garantia do homem acaba aos 40 anos, da mulher aos 50 anos. Então, a gente constrói o futuro, né? No princípio, na infância ainda, a gente vai construindo aquilo que vem acontecendo. Mas se eu tive uma infância, uma adolescência meio que assim, sem me preocupar com isso, eu posso ainda ter tempo para me recuperar? Pode, há tempo de fazer prevenção. Existe a prevenção primária e a prevenção secundária. É preciso entender bem o problema. Os alimentos que nós consumimos, eles são ricos em gorduras. Nessas se inclui o colesterol, o ácido graxo, os fosfolipídios, os triglicéridos. São ricos em carboidratos, que são os açúcares, e as massas são ricas em proteínas, que geralmente têm origem animal, de peixe, de frango ou de carne de gado, que é a nossa alimentação, e de alimentos vegetais, tanto verduras como legumes. O que a gente tem que fazer? Tentar, nesse conjunto de alimentos, fazer a alimentação a mais saudável possível. A nossa alimentação aqui no Piauí é, por hábito, muito gordurosa, e a gordura dá muito sabor aos alimentos. Por isso que o entrevistado ali disse que prefere o que é muito gordo, porque ela é mais saborosa. Mas tudo na vida é uma questão de adaptação. A gente se adapta a alimentos determinados. A alimentação mais saudável para nós seria uma alimentação que tivesse uma porção relativamente pequena de arroz, que tivesse muito feijão. Feijão é o alimento mais saudável que nós temos, é do nosso hábito alimentar, que tivesse muito vegetal, principalmente vegetais não cozidos, vegetais crus, né? Porque o vegetal, como já foi dito, impede a absorção do colesterol, e que tivesse uma porção de proteína, seja ela de origem no peixe, no frango ou no gado, mas de proteínas magras, né? Aqui tem várias perguntas dos telespectadores, doutor Benício. A dona Maria pergunta se o gergelim, se a gordura do gergelim favorece, beneficia, ajuda a diminuir a taxa de colesterol. O gergelim é um vegetal como o qual ele pode reduzir a absorção do colesterol. Agora é preciso lembrar, Nádia, que não existe colesterol elevado só em pessoas que comem muitos alimentos gordurosos. Existem pessoas que não comem muitos alimentos gordurosos e que têm também o colesterol elevado. Porque o colesterol é sintetizado no fígado e, às vezes, existe uma síntese maior do que a necessária à atividade orgânica. É preciso dizer que essas gorduras são também necessárias à economia, porque elas formam a estrutura molecular dos hormônios. Elas só têm que estar em níveis normais. Então, você vê, o fígado, às vezes, metaboliza muito colesterol e a pessoa nem ingere tanto colesterol. São as chamadas dislipidemias, que existem as hiperlipemias, que são os aumentos da gordura no sangue pela ingestão de alimentos muito gordurosos, e as dislipidemias, que são defeitos de fábrica, onde a gente tem características genéticas que contribuem para haver uma elevação substancial de lipoproteína. Existem dislipidemias ruins, que aceleram o processo de envelhecimento arterial, e existem dislipidemias até boas. Existem alguns estudos muito importantes em regiões da Itália, algumas ilhas da Itália, onde pessoas têm caracteristicamente genéticas que elevam o bom colesterol. Então, existem raças onde o nível de HDL, que é o bom colesterol, o ruim é o LDL, que é o de baixa densidade, é o mais fino, o HDL muito elevado previne, essas pessoas geralmente são longevas. Então, nós estamos numa busca incessante, não só de baixar o mau colesterol, mas também de elevar o bom colesterol. Duas perguntas aqui rapidinho, doutor Benício. A Vera quer saber se só a prática da atividade física já tem o poder de reduzir o alto índice de colesterol. Sim, mas é preciso, às vezes, o concurso de medicamentos. Às vezes é preciso a dieta, atividade física e também medicamentos, porque quando existe a dislipidemia, a gente não consegue com muito sucesso as metas que hoje são cada vez mais rigorosas de redução do nível de gordura no sangue. Então é preciso haver medicamentos. E existem medicamentos novos, lançados agora em 87, que mudaram a história natural dessa doença em alguns países do mundo, que ela está em declínio, porque esses medicamentos que atuam na síntese do colesterol, que se foram descobertos em 87, tem muito pouco tempo, eles foram descobertos a partir de um japonês que estudava antibióticos. Ele diminui a síntese do colesterol do sangue e contribui, já existem evidências em grandes estudos multicêntricos mundiais
de redução das doenças cardiovasculares e da mortalidade, algo em torno da ordem de 40%, quando se consegue as metas adequadas do colesterol. Então, sempre, só para concluir esse item, sempre alguém pode conseguir metas de colesterol dentro da normalidade, seja com o concurso da dieta, do exercício físico, mas também, às vezes, com a necessidade de usar medicamentos. E isso certamente terá que ser por indicação médica. Tá bom, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Benício Sampaio, que é médico cardiologista, hoje tirando as nossas dúvidas, dando conselhos aí importantes para você que tem colesterol alto, para você que se preocupa com a sua saúde, não quer ter esse vilão perto de você. Então, todas essas dicas são muito importantes. Dr. Benício, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado a você, continua as ordens. Muito obrigada e um bom dia. Olha, depois do intervalo, a gente vai ver que as escolas de samba de Teresina discutem o Carnaval 2011 e reforçam a necessidade do financiamento público para que o desfile aconteça. E a Ziriguidum vai desfilar para concorrer ou não? Daqui a pouco nós temos aqui uma entrevista com o presidente da escola. E você que está preparando as malas, não perca ao vivo no próximo bloco. Saiba o que fazer na hora de revisar o seu veículo para pegar a estrada nas festas de fim de ano. Comece a sentir a brisa da praia.